Olá, olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a um outro capítulo do meu podcast Reflexões de um Músico. Meu nome é Lautaro Pérez Batalla e hoje estou muito contente e honrado de ter duas pessoas super talentosas e super interessantes aqui no podcast. Eles são produtores, mentores, formadores, um monte de horas, mas, entre outras coisas, eles são os responsáveis desse projeto incrível aqui que é a página VIP e Academia de Miss Mochi. E hoje nós vamos contar sobre esse projeto incrível que é muito empoderador, muito, como posso falar, inclusivo e um monte de outras coisas. Hoje conosco Fábio Sasaki e Jonathan Vilela. Meus E caros, aí? muito obrigado por estarem aqui, galera. Feliz de estar aqui de volta, agora para falar de outra coisa. Que alegria ter vocês aqui, gente. Obrigado, viu? Obrigado você pelo Obrigado. convite. Estamos felizes também. Estou muito contente, tomara que vocês estejam contentes também. Eu confesso que quando eu faço o podcast de 3, eu preciso melhorar o meu setup. Aí, galera, vocês que seguem aqui o podcast, doem pra gente, pra melhorar aqui Pois o conteúdo, porque eu preciso estar me monitorando. E aí eu me escuto eu, mas não quero me escutar, quero escutar mais você. Então eu vou ficar assim, ó. Vou ficar assim. Mas enfim, galera, muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje em dia tenho realmente, Fábio, a enorme alegria e privilégio de me sentir um amigo teu. Já tenho muito carinho por você. E é uma alegria enorme estar conhecendo você, Jonathan, e tomara que também cresça uma nova amizade, mas já parabenizo e já sem você eu já ganhou toda a minha admiração, mas você eu já também tenho uma grande admiração pelo trabalho tão sério e tão bem feito que vocês fazem, cara. Parabéns, viu? Obrigado. Legal. É reflexão de um músico, mas é reflexão para todos os artistas, produtores, até esse detalhe que você fala, né, de cenário, tudo. Todo mundo passa por isso, então é legal que, Exato. né, quem assiste são os artistas e produtores, né, que vai se identificar, porque a gente se identifica com essas coisas, né, ver o corre aí dos bastidores, Claro. que faz parte da nossa área, né. E justo a gente tava falando, né, fora no backstage, de como a gente tem que correr, né, como é o perrengue de a gente fazer tudo e gerar, como você bem estava falando, de vai depender de quanto que a gente queira fazer, porque sai sempre de nós, né? Sim, total. Né? Para qualquer artista, independente da área, seja produtor, seja cantor, seja músico, bailarino, enfim, se você vive de arte, né, principalmente no Brasil, o seu projeto, a sua arte, a sua música, vai depender do quanto você quer fazer acontecer. Sim. Né? Porque hoje em dia até é bastante diferente, né? Tem bastante editais, bastante coisas que apoiam, mas ainda assim, né? Ainda assim, Claro. porque a concorrência também vai crescendo mais, então vai depender do quanto você realmente acreditar e fazer parte, né? Claro. Eu vim de uma época que eu trabalho com isso há 25 anos. Comecei como bailarino, vivi 10 anos da dança. E ali na dança que eu comecei a ver, mesmo dançando, eu sempre gostei, quando eu ia nos espetáculos, desde na escola, qualquer lugar que eu estava, né, tanto trabalhando ou fazendo aula, eu sempre gostei de ficar observando. Eu nunca ficava com os grupinhos, eu falei isso até na palestra de segunda-feira, que eu dei como conselho para os bailarinos, né, e para os artistas. Tipo, eu não ficava nos grupinhos dos alunos, tipo, no camarim, fofoquinha, papo, sabe, de papo furado lá. Claro. Que é bacana também, claro, né, mas assim, eu gostava de entender o coreógrafo, a luz, como é que liga a luz, tal, o porquê de tal coisa, a diretora, como teve aquela ideia, como conseguiu, eu sempre fui muito curioso. Claro. Então, mesmo quando eu era só bailarino, eu já me conectava muito sem saber, não era que eu tinha vontade de ser produtor, mas eu achava que ele ia me agregar. E realmente agregou. Então, assim, depois quando eu comecei a migrar, né, quando eu tive que parar de dançar por conta do joelho e tal, que eu operei, e aí foram uns anos de transição, mas aí que bom que eu já tinha esse direcionamento de produção, de bastidores, porque foi o que foi me ajudando a ir pro lado de cá, né, da parte do meu trabalho, né. E não foi fácil, né, foi bastante, porque a gente que é artista, né, você sabe, imagina, pra mim a minha vida era dançar, por mais que eu sabia que eu tinha outros talentos e tal, mas eu não colocava em prática porque eu trabalhava 100% com dança. E aí quando eu vi que eu machuquei o joelho, machuquei um, operei, machuquei o outro, e aí eu resolvi aceitar o sinal do universo, né, que eu falei, se eu já operei os 2 joelhos, vai que de repente seja uma coisa mais grave, né, que eu machuque quadril, coluna, algo que me deixe debilitado.
E aí quando veio minha segunda lesão, eu resolvi aceitar, enxergar, né, os sinais que a vida dá, né? Uma amiga minha me ensinou isso. Me ensinou há pouco tempo, né? Não na época, mas na época eu não tinha essa frase ainda, mas é bem isso, de siga as placas, né? As coisas vão dando certo, aí você tem que ir entendendo que as coisas estão dando certo, vai seguindo as placas, né? E aí eu, quando fiz essa transição, eu comecei a ir para os bastidores, né? E aí eu entendi mais do que nunca, né, como produtor. O nosso projeto só vai dar certo se a gente acreditar nele, se a gente acreditar na gente, se a gente acreditar nele, e a gente vai fazer por onde acontecer, com ou sem apoio. Claro. E é interessante porque mesmo assim pode não dar certo, né? Mas se a gente não faz, aí tem uma certeza, né? Que com certeza não vai dar certo. Exato. Mas só isso que aí me ganha, eu tenho que segurar a ansiedade, porque só isso que você falou agora dispara para mim três coisas muito interessantes, né? Eu queria por aí tentar a gente pegar com uma delas antes de ir para a página VIP e demais. Que uma, inclusive, já falamos junto aqui no nosso encontro a vez passada, que tem a ver com como a gente se define, né? E como a gente se define enquanto pessoa, e nós como artistas, os três aqui somos artistas, e muitas vezes, principalmente no começo da nossa carreira, a gente parece que se define só pela arte. E eu descobri o perigo que tem isso faz meses atrás, só, sabe? Tendo 31 anos, sabe? Ainda bem que chegou, né? Mas antes, isso foi como muito revelador para mim, porque eu me definia muito com o violão. Eu era o violão, eu era música, era o violão. Então, quando aquilo estava mal, eu me sentia um lixo como pessoa. Eu era uma porcaria, não servia para porra nenhuma, porque a música estava ruim. No outro dia estava bem, eu me sentia um cara mais foda do planeta. É muito perigoso e é muito, inclusive, imaturo, emocionalmente imaturo, né? A gente tem um leque de coisas muito maiores e mais complexas. Na hora que a gente está fazendo a nossa arte, nesse momento, sim, a nossa arte, no meu caso a música, está por além de nós, não é nós sempre assim, no centro do universo, né? Mas nessa hora que a gente está fazendo, a nossa arte está muito pela frente de nós. Mas depois, a gente é muito mais. Por exemplo, o nosso trabalho, ou nossa arte, ou as nossas paixões, são alguns aspectos que são parte do que nos fazem a gente como sujeito, né? Mas imagino que como deve ter sido difícil, talvez, não sei como você estava com esse aspecto na hora que você machucou e falou, eu tenho que parar de dançar, se a gente não tem resolvido um pouco esse tipo, eu, Jonathan, não sou dança, porque senão eu estou deixando de ser, já não sou mais, então já não sou mais nada, né? Exatamente. Isso por um lado, né? Essa é uma das três coisas que você falou. Depois a outra é o fato de que doido, né? Como eu já falei isso antes, mas eu fico muito admirado de todos os nossos artistas, inclusive admiração própria mesmo, que sou meio arrogante, de como a gente pega energia de não sei aonde para fazer. E temos tudo em contra, e não dormimos, e temos a sociedade em contra, a economia em contra, e às vezes até sem querer a própria família e amigos meio em contra, porque ninguém entende muito a gente. Sim. E a gente vai igual. Ontem fiz uma story justo falando isso, como que me deu vontade de compartilhar. Gente, que incrível, quando a gente se encanta pelos projetos, a gente faz, porque era 11h30 da noite, e eu tinha feito um monte de coisa no dia e eu estava com tudo preparado para gravar um vídeo mais para o meu canal. Porque eu quero, sabe? Porque eu acredito e porque me pede o corpo. E depois, a terceira coisa, e aí cala a minha boca, tem a ver... Ai, com o quê? Com esse negócio de como a gente... Inclusive eu fiz um vídeo que já está no meu canal faz pouquinho tempo, de como a gente tem que ter uma força muito grande para acreditar nas coisas, principalmente quando elas não têm aquele tamanho, né? Quando elas estão no núcleo delas, quando estão começando, quando elas estão apenas nascendo, que quase está passando apenas de uma mera ideia a uma coisinha apenas pequena, porque ninguém vem e fala, vai. A gente até pode ter alguma que outra pessoa, algum que outro amigo,
Mas a maioria é tipo, eu não vê isso com muita seriedade até que chega a ser uma coisa enorme. Aí todo mundo adere. Mas antes... Sempre acreditei, exato. Exato. Antes de ter, inclusive eu estava refletindo esses tempos de como eu sinto que a sociedade às vezes precisa o tempo inteiro para tudo que ela faz uma pré-avaliação do resto da sociedade. Como que, por exemplo, se alguém quer começar a escutar o nosso podcast Reflexões de um Músico, por exemplo, ela precisa que antes esteja avaliada por muita gente que fale que esse podcast é bom. Ou seja, tem um monte de seguidores já. Para apenas dar a oportunidade, e vou ver se isso aqui é interessante. Precisa dessa aprovação da massa. Para escutar uma banda, pouca gente vai falar, vê essa banda que acabou de começar, tem 10 caras que seguem nela, tem 2 vídeos no YouTube com 14 reproduções, mas vou sentar a ouvir, a ver de que trata. Não, ela não tem ainda a aprovação da massa, sabe? Não sei. Pronto. Peraí, antes de avançar para isso aí, só voltar no começo do assunto, você estava falando sobre a questão da gente como artista e de produzir e se virar com tudo também. Acho que, né, cabe aí para qualquer artista também, né? Eu acho que independentemente de estrutura, o que está na nossa cabeça só a gente sabe como vai ser, entendeu? Eu acho que a estrutura ajuda muito, né? Ter estrutura, ter equipe. Mas às vezes eu prefiro realmente me virar sozinho porque eu estou no controle de tudo, eu sei exatamente como eu quero que seja feito. E às vezes você tem um assistente, você tem um iluminador, você tem alguma coisa ali, mas você tem que passar para a pessoa a tua visão de como aquilo tem que ser feito, né? Então acho que, igual você tinha falado, né, o bom de não ter tanta estrutura é que a gente fica criativo. Eu acho que é exatamente isso, essa questão de você ter a visão do todo. Eu, pelo menos, na parte como ator ali, a minha vivência com o Galpão desde o começo, igual o John estava falando, né, de ficar de olho no todo. Eu acho que o que mais me interessava ali era exatamente ver o que rolava nos bastidores. Eu comecei lá com 19 anos, bobão ali, fazendo oficina de teatro, mas toda vez que recebi algum grupo de teatro, eu me interessava em estar lá para receber eles, de ver eles montando estrutura, vendo como eles montavam um cenário, como eles transformavam aquilo que estava dentro de uma mala em um figurino, em um item cênico, como eles se concentravam. Isso que para mim era muito importante, foi muito enriquecedor nesses anos que eu fiquei lá no Galpão, né, novinho, absorvendo essas coisas, que eu acho que me ajudou muito hoje também, né, no trabalho de produção, exatamente já ter esse olhar de bastidor. Aí a questão também do artista de se sentir muito bom quando dá certo, se sentir um merda quando não dá, porque é uma questão de ego, todo artista, né, é movido pelo ego, querendo ou não, mas eu acho que quando colocar o músico, o ator e o bailarino, a gente se prepara para a apresentação, né? São, sei lá, meses e meses de preparo para às vezes 5 minutos, né? 1 hora, que seja. Acabou, todos aquele preparo para aquele momento no palco. Que eu acho que é por isso que eu não tenho tanto tesão em ser ator quanto com as outras coisas que eu faço. Tá. Porque eu acho que o processo para mim é muito mais prazeroso do que só aquele momento ali da entrega. Então, acho que eu não sinto tanto isso. Assim. Mas você mesmo, por exemplo, desculpa a introdução, mas você não sente, embora uma tesão igual, não porque você foca no... Porque para mim é um erro focar só no palco. É porque justamente é ingrato isso, é muito tempo de trabalho para pouco tempo de resultado. Mas você, embora não fica com tesão por curtir do processo, ou o processo na parte de atuação não te topa tanto? Todo o processo é muito mais gostoso. O palco ali é o resultado, né? Deu certo. Então, aquele processo que a gente estava, né, com o Bendita, eu, o Manu, compartilhando a direção ali com a galera. Foi um processo longuíssimo para dar certo, né? Para a gente se apresentar. Mas eu me apresentei, gostei, eu como ator ali em cena, gostei, mas assim, a parte de direção, de produção, de figurino, de ver as coisas crescendo, desenvolverem, para mim, são muito mais interessantes. Então, eu acho que eu gosto muito mais dessa parte de produção de bastidores. Acho que por isso que casou bem ali com a Academia de Mises Trabalho, exatamente por ter muito mais tesão mesmo em ver as coisas sendo desenvolvidas ali, sabe? Eu acho que
estar no palco, o que você foi assistir mesmo, Smoji, que foi a primeira vez ali, né, que eu estava como apresentador. Foi muito legal a experiência de estar ali como apresentador, mas ainda assim, estar nos bastidores, né, sabe, vendo tudo acontecer e de olho em tudo, acho que para mim é muito mais prazeroso. Entendi. Até com ateliê também, né, que é outra coisa que eu faço, hoje que eu trabalho com costura. Porque, querendo ou não, quando a roupa está pronta, pra mim não serve de nada, porque vai pra outra pessoa, eu nem vou ver ela usar, sabe? Então se eu faço um vestido pra alguém, meu trabalho acaba ali, né? Eu entrego pra ela, se ela postou, se ela usou, se ela me contou como é que foi, é um bônus, mas eu não sei. A parte legal é buscar inspiração, desenhar, criar, o processo. Eu gosto do processo. Entendi. Foi só um resgate com aquele começo. Agora devolvo para a pergunta que eu já não lembro, então você também não lembro, mas eu lembrei de um negócio agora que conecta, porque eu falei também com uma coisa que você comentou, de quando a minha transição, que eu me via só como bailarino até então. E aí, quando Você se machucou com quantos anos? Perdão. Você se machucou com quantos anos? Eu não lembro a idade, mas eu sei que foi 2008 eu machuquei esse, e depois 2012 ou 13 eu machuquei esse. Tá. Foi um intervalo de 4, 5 anos, eu acho. E aí, até então, eu só me via como bailarino, que era o comentário que você fez, quando a gente se vê como uma coisa só. E aí, quando foi assim, foi uns 2, 3 anos, foi bem difícil, assim, eu também era uma época que eu morava fora, eu tive que voltar a morar no Brasil por umas outras questões pessoais, meu pai faleceu, minha mãe tinha problema de saúde mental, e aí eu fui obrigado, literalmente obrigado a ficar no Brasil, e foi tudo junto. Eu não enxergava mais minha vida aqui no Brasil, eu tinha uma carreira lá, tinha uma vida lá. Onde você estava? Na Inglaterra eu morei. E aí foi bem na fase que eu machuquei, e aí... Você estava sendo dançarino na Inglaterra? Oh, uau. E aí mudou toda a minha vida. Aí foram uns 3 anos bem difíceis, foi uma transição bem difícil, porque em todos os sentidos, desde de pessoal, profissional, de várias coisas. E aí, enfim, né, só para contextualizar essa parte da transição, aí quando eu comecei para a parte da produção, assumi de fato, entrei numa direção da escola, aí comecei a fazer outras coisas, quando eu comecei a ter a página VIP, 2013, na época nem era esse nome, eu nem imaginava que ia ter página VIP, nem imaginava que ia trabalhar com concurso, não imaginava nada disso, eu nem almejava isso. Para mim era nada, não fazia parte do meu contexto, para mim era dança. E aí eu me via, mesmo se eu tivesse continuado na dança, talvez eu seria hoje um diretor de espetáculo, eu seria um diretor artístico, eu seria talvez um coreógrafo, eu não me via mais como bailarino mesmo. Mas aí o que mudou na minha cabeça, a chavinha, aí que eu quero linkar, que é um pouco que você falou agora também, esse lance do nosso ego ali, né? Isso também foi um dia, conversando com um amigo meu, que é o Geraldo, né? Que era um amigo meu que é tarólogo, e ele é incrível, psicanalista, foda assim conversar com ele. E aí eu conversando com ele, daí eu tive esse insight, assim, de quando eu era bailarino, a gente que é artista, né? Quando a gente tá ali no palco, eu como bailarino, você como músico, você como ator, o ponto principal de artista, né? Digamos assim, você também tem várias outras, né? Outras raízes como artista, você também tem várias outras linguagens, eu também descobri várias outras, mas até então, né? A nossa raiz, músico, ator, bailarino. O meu prazer, eu já era o contrário, eu odiava o processo, eu odeio ensaiar, eu odeio fazer aula. Pra mim era aqueles 3 minutos no palco. 3 minutos no palco, mas não era só eu, assim, pra mim, o que me encantava era eu ver, até hoje, quando eu assisto musical, espetáculo, quando eu vejo algum artista, até filme, assim, eu choro de emoção com coisas bonitas, eu não choro com coisas tristes. Mas tipo, Moana, eu sempre falo de Moana, que é um filme bobinho, pra vocês terem noção do quanto mexe com a minha emoção, assim, a trilha sonora, tudo tão bem feito, tão amarrado, e aí aquilo me impacta, assim, me brilha os olhos, quando é muito bem feito, sabe? E aí quando eu estava no palco, eu achava legal isso, de eu sou a pessoa que está, não eu, né? Meu grupo, minha coreografia, eu sou a pessoa que está proporcionando esse brilho nos olhos de quem está assistindo. Então eu achava essa troca muito foda. Claro. Aí quando eu tive que transicionar, né? Quando eu tive que parar de dançar, eu entendi o seguinte, antes esse meu prazer, o meu ego, né? O meu prazer de proporcionar e dar um brilho no olho das pessoas, eu ainda estou fazendo isso. Só que de forma ainda mais ampla, porque eu estou cuidando de todo o evento. Antes eu era uma peça ali no palco. E aí quando eu entendi isso, daí aí me deu um alívio, assim, me acalmou um pouco, foi meio que que bom, né? Eu ainda estou cumprindo meu papel de artista, só que não preciso estar no palco necessariamente como bailarino. Agora, e aí com o tempo eu fui entendendo uma coisa que me faz mais bem ainda hoje, que é, além de eu entender isso, né, que eu ainda estou fazendo meu papel de artista, fazendo o olho das pessoas brilharem, né, na plateia,
E o mais legal ainda para mim hoje é que eu tô dando a oportunidade de outras pessoas estarem no palco também se realizando, então ele vai alimentando esse ciclo, né? Então isso que para mim foi ressignificando no decorrer dos anos. Claro, mas mesmo assim a gente sempre tem o nosso ego ali. Você também até deu uma reeducada, inclusive, nele, né? Porque você falou agora, o que alimenta meu ego é eu proporcionar isso, inclusive, até para outros, né? Mas que interessante, cara. Você sabe que duas coisas, né? Primeiro, é muito louco essa necessidade que a gente tem como artista de expressão, de expressar, né? A gente tem tanta necessidade de expressar que precisamos ir para alguma área artística porque a linguagem fica escueto, a linguagem não fica curto, né? Não consegue explicar e expressar totalmente. Então a gente por isso existe nas artes, né? E a gente tem essa necessidade de fazer e de emocionar outras pessoas, tipo, é mais forte, parece que nós. E quando, por exemplo, quando eu estudo música, inclusive agora estou indo para outras estilos musicais, né? Você sabe que estou querendo cantar também, tudo. Exato, e tem que cantar, porque você canta super bem. Obrigado, viu? Obrigado, eu acredito. É verdade, eu não minto, eu não elogio de graça, não. Eu sei, eu sei que você não fala de graça, obrigado. Mas, mesmo tendo que tentar curtir do momento de estudo, eu curto muito meus momentos de estudo, né? Mas o tempo inteiro eu estou pensando em como isso vai acabar no palco. Tipo, está pensado para que fique no palco. Sim. Mesmo que eu curta de cada dia de estudo, se eu não pensasse que isso em alguma hora vai terminar em algo ao vivo para outros, nem faria. Sim. Porque a necessidade é de depois tentar emocionar alguém, juro. Total. É uma coisa sempre. Sim, inclusive até sem querer acontece às vezes. Estou numa procura de uma frase e fico, como vai reagir alguém com essa frase assim, sabe? Ou, a quem que eu vou olhar nessa hora? Ou como gostaria que a luz estivesse no palco? E isso me encanta, cara. Me encanta. Mas eu acho que... eu também tenho isso também. Ou seja, a gente alimenta o ego do artista de várias formas. É que o que eu falei assim, eu não me vejo tanto nesse holofote, mas é claro que quando eu faço uma roupa para alguém, eu imagino que essa pessoa vai chamar a atenção, ela vai ficar feliz, ela vai se realizar, ela vai ser elogiada. Eu tô vestindo uma pessoa que eu quero que ela se sinta muito bem. Você tá lá também, né? E eu sou lá, é a minha ideia. A sua criação. Exato, eu faço parte daquilo ali. Por conta da sua criação, ela está no holofote. Exato. No teatro, ali na parte da direção também, é claro que eu quero que as pessoas que estão em cena, eu estando ou não, a gente consiga passar a mensagem, transmita aquela emoção para a plateia entenda toda a ideia daquele trabalho. Então, eu acho que como artista, realmente, tem que ter uma mensagem, tem que ter um impacto de alguma forma, né? Eu acho que se não tiver nenhum tipo de mensagem, se for vazio, não é a arte, pelo menos para mim é assim, eu acho que, né, para vocês também, independentemente da arte que a gente estiver fazendo. Aí a pergunta que ele tinha feito, que agora eu lembrei, era da questão do... A gente vai começar a anotar. A dificuldade de acreditar quando tá pequeno e ainda precisar da validação dos outros. A gente precisa estar muito convencido, porque o tempo inteiro vão querer, quase sem querer, como e tem uma ideia, só porque não quero esquecer, tem uma ideia que eu gosto muito, que eu aprendi de um cara que é empreendedor e fazia um podcast que o podcast chamava-se Desayuno dos Empreendedores, como café da manhã do empreendedor. E ele falava do conceito de tentar destruir uma ideia. Quando você tem uma ideia, tenta você matar ela a socos. Tipo, tenta realmente você sabotá-la mesmo. Se ela sobrevive a todos esses argumentos destrutivos, então essa ideia é boa e sobrevive e aí vai. Eu acho interessante isso como analogia para a gente com uma ideia. Para mim tem que estar muito fazer muito sentido para a gente, porque a gente essa ideia vai ter que sobreviver a muita porrada, né? Aí você ia falar algo com isso? Não, eu acho que isso essa questão do começar pequeno, independentemente das pessoas acreditarem ou não, acho que é um link interessante para contar como começou a Academia de Miss, ia perguntar como começou
esse projeto já tá já tô lindo. fazendo link. né? Mas eu já tava pensando também nisso. Aqui, ó, projeto. Não é nem começou pequeno, começou do zero, na verdade. Começou inexistente, literalmente um espermatozoide lá. E foi tudo por acaso, assim, né? Já, só para linkar, depois da dança, né? Que eu parei de dançar, comecei a ser produtor, né? E diretor artístico e tal. E aí, nesse meio período, me veio um convite, que era até as coisas que eu postava, na época eu postava umas bobeiras no Facebook. E aí as pessoas gostavam, daí eu comecei a ganhar muito seguidor na época, isso era antes de influência, isso lá em 2012, 13. Mas, perdão, eu me perdi. Você fazia conteúdo de que tipo? Não era nem conteúdo, era o meu Facebook O pessoal. Facebook era tipo o diário dele Era o aberto meu Facebook, ali. daí eu Você postava era o umas cara piadas. popular. Igual as Eu pessoas era usam influencer Twitter. sem saber, resumindo. Eu era influencer sem saber, na época não tinha esse termo, não tinha Claro. essas coisas. Sei, não. O Tanto que Instagram quando nem eu era lembro até bombado. hoje, que a primeira que eu vi foi a Camila Coelho, nem sei se ela era de moda. É. E aí uma amiga minha falou assim, tinha uma matéria dela, não sei o que, influencer, novos professores de influencer. Influencer. Isso deve ter sido 2014, 15, quando começou a E bombar. você fazia tipo videovlogs? Coisas Nada, assim? nem ele vídeo, só- era só texto, só Tá, texto, só tá, texto, era só entendi. Facebook. E eu postava coisas engraçadas até hoje, né? Eu falo, a gente fala muita bobeira, tipo, muito engraçado ficar rindo de coisa idiota. E aí eu postava várias coisas pro povo dar risada, né? Mas não era intencional. Tá. Não era. Aí um dia, né, nem ia falar dessa parte, mas aí só pra linkar. Um dia que eu entendi assim, eu falei, caraca, foi um dia eu fui no aniversário de uma amiga minha, da Lilia Gumiero, e na época não era conhecida, não era nada. Quando eu cheguei nesse aniversário dela, tinha, sei lá, umas 100 pessoas, ela é super conhecida. E ela é da super sociedade de Mogi. Eu cheguei lá, tinha um monte de gente famosa pra mim, assim, aqui da cidade, um monte de colunista, jornalista, um monte de gente veio me abordar. Ai, nossa, aquilo que você postou aqui, blá, 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 nossa, ai, você ainda, blá, blá, blá. Aí ali, aquele dia que eu entendi, eu falei assim, caraca, se essas pessoas, assim, então o que eu posso é ter um alcance mesmo. Isso aqui tem poder, você fala. Aí assim, foi, né, eu lembrei dessa parte agora. Aí ali eu entendi, tipo, nossa, aí eu comecei dali eu comecei a pensar um pouquinho mais, que eu falei, nossa, estão ouvindo e estão dando resultado. Mas eu nem imaginava, foi totalmente do nada. Até então eu estava focado na área artística, direção artística, espetáculos e tal. E aí, por conta desse meio tempo das bobeiras que eu postava lá, das coisas engraçadas, eu recebi um convite para ser colunista de um jornal, na época, lá em Suzano. E aí, do nada, assim, não tinha nada a ver comigo, eu não estudei jornalismo, nada, para mim minha vida era dança. Dança e no máximo produção, assim, né? E aí eu fiquei uns 3 meses conversando com um cara, o dono do jornal, eu falei, eu tive a sorte, né, o Félix Romanos, lá de Suzano, eu tive a sorte dele também ter sido muito bacana, assim. Eu falei, ó, eu até topo se eu tiver a liberdade de criar algo do meu jeito. Né? Porque eu não sou muito de coluna social, não gosto de meio social, não gosto de interesse, não gosto de interesseira. Por mais que eu sou o mínimo de vaidoso, assim, não há diferença da nossa vaidade, aliás, né? Mas assim... Ai, não me resuma a vaidade, não. Não, É que não, ninguém não. foi competir com ele. Meu igual. trabalho é Ninguém outro. foi Não tô competir com esse cara. falando disso, não tô falando disso. Não tô falando nesse sentido, mas tipo, ele gosta de Mas de se quem arrumar, é tal. do Alto Tietê entende o que ele tá falando da questão do social dessa cidade, Qualquer da lugar, região, que é uma é. bosta. É gente que adora Tipo, eu se gosto de me achar sentir superior a bonito, todo mas mundo. eu sou básico, eu sou assim, eu É um meio literalmente... difícil de lidar Eu mesmo. sou camiseta e jeans, então eu não sou esse meio social de festa, tintim, posar com taça, blá, blá, blá. Eu acho tudo isso uma baboseira. E aí eu falei, então eu topo se você me der a liberdade de eu criar uma coluna do jeito que fizer sentido pra mim. Aí eu fiquei uns 2, 3 meses na época estudando e vendo, e aí, enfim, em setembro de 2013, aí saiu minha primeira coluna no jornal, que aí eu queria criar uma coluna de variedades. Eu quero que tenha notícias, notícias mais sensatas, nada de só fofoca de famoso, nada a ver, não sei o que, pinta a unha, fulano namora com não sei o que. Não, eu quero histórias que vão inspirar, eu quero coisas que vão inspirar, pessoas que vão inspirar e tal. E aí nasceu ali, do nada, sem pretensão nenhuma. Aí, resumindo a história, porque é muito longa, mas aí depois de 3 anos que veio o nome Página VIP, que aí começou a crescer, antes era uma vez por semana, passou a ser diário, virou um caderno semanal, e aí depois de isso em 3 anos. E a página VIP, porque era uma página no jornal. Ou esse seja, nome é primeiro Página começou VIP. sendo uma coluna Começou no a virar jornal. uma coluna. Uau, Aí era aquela página que no jornal. doido, cara. E aí por isso que o nome era Página VIP, porque a brincadeira na época foi quem sair na coluna, essa é a página VIP do jornal. De jornal, entendeu? Página VIP, mas não VIP de chique, de glamour, era VIP de, enfim, né? Acho que o nome chama atenção e aí pegou. Aí realmente o nome começou a pegar, até hoje foi me ver, a gente vai no lugar, a gente aqui na Página VIP, Página VIP. porque o nome pegou, era uma coisa que eu queria. Ele nem tem nome, o povo chama ele de Página VIP. Exatamente, mas isso foi uma ideia lá no começo, porque quando eu comecei a ver, quando a coluna começou a crescer, porque no começo era meu nome, era tipo Jonathan Vilela, colunista. E aí quando eu comecei a ver que começou a crescer, eu comecei a entender,
nesses 3 anos, antes de virar ainda página VIP, eu já tinha saído do meio artístico, foi aí que eu... aí entra o acreditar, tá? A minha cabeça é louca, mas aí tudo vai se linkando. Vai chegar lá, vai chegar lá. Quando chegou nesse meio tempo aí de 2013 a 2016, que quando nasceu a página VIP, nesses 3 anos, aí já foi meio que o finalzinho da minha transição de bailarino. Tá. Até então eu já tinha parado total, já tinha saído até da escola de dança, porque quando eu comecei a ver que como jornal eu tinha uma plataforma ali bacana para dar mais oportunidades, foi quando eu comecei a entender isso de meu ego é outra coisa, não sou eu mais em cena, é eu dando oportunidades. Aí eu entendi que eu podia dar oportunidade para muitas pessoas no jornal. Tipo, eu sou um artista aqui de Suzano, eu sei muito bem o que é ficar esperando por uma oportunidade. Então, já que eu tô tendo essa oportunidade, eu vou usar para multiplicar para o máximo de pessoas possíveis. É o que a gente faz até hoje. E aí, mas nasceu dessa forma. E aí, nisso eu já estava 100% só no jornal, só de coluna. Ganhando pouquíssimo, porque o jornal não me pagava, era eu atrás de parceiros, de porta em porta, anunciante para coluna, pagar não sei o quê. Mas assim, na época, se fosse hoje, eu ganhava por mês, sei lá, R$500, R$600. Claro. Era tipo isso. Só que por sorte eu morava com minha mãe na época, né? Então não tinha tantos gastos. Mas assim, agora linka o que a gente entrou nesse assunto. Eu acreditei. Quando eu entendi, depois de 1, 2 anos, caraca, que plataforma bacana. Dá um status pra mim, mas não pro meu ego, eu sou colunista. Dá um status não, isso é bacana, tipo, dá um status no sentido de que as pessoas estão querendo vir até mim, eu tô virando um foco de atenção, logo, só que eu quero virar um espelho, entendeu? Claro. Eu não quero eu ser a estrela, aí que veio o nome Página VIP. Claro. Porque eu não quero eu, Jonathan Vilela, eu quero que tenha um nome, eu quero que tenha uma marca para que outras pessoas brilhem com essa marca. E aí veio o nome, Página VIP, Conta da Brincadeira e tal. E aí dali em diante, daí é, né, outra longa história. Mas a parte é isso, desde o começo, né, vou finalizando essa minha linha de pensamento. Quando eu entendi e acreditei no potencial do meu projeto, né, que demorou 2 anos porque não era a minha área. Né, então, do nada, eu fui indo aos poucos, pé no chão, de pouquinho em pouquinho, foi crescendo, daí eu, caraca. Aí ninguém mais tirou da minha cabeça. Quando eu entendi o potencial que podia ter, de impactar pessoas, transformar pessoas, porque pra mim, desde o começo, eu não importa se é prefeito, se é filha de fulano, se é empresária, dona da loja tal, pra mim não interessa. Vai sair na minha página quem eu acho que tem uma história pra inspirar outras pessoas. Claro. Não é uma vitrine de gente rica. Esse é como o coração do projeto, né? Coração Histórias do projeto, que inspiram. História que inspira e dá oportunidades e inspirar. Acho que são essas 2 palavras, mas assim, oportunidades para outras pessoas, visibilidade e inspirar outras pessoas. Porque é o que a gente está falando aqui, eu falei no comecinho, né? Você falando da estrutura, tal, que você corre tudo e tal. Um outro produtor que está começando lá na casa dele, caraca, eu achava que ele tinha um produtor lá atrás. Claro. Então, para mim, essas coisas são importantes. E eu sei que tem galera que acha que eu tenho. Né? Não, Muita gente me falou. Também. Tem gente que acha que eu tenho um prédio, que eu tenho 50 funcionários. Não vê que é eu sozinho ali correndo. Pá. Então é isso, quando a gente acredita, se você acredita no seu projeto, na sua arte, no que quer que seja, ninguém pode tirar essa ideia da sua cabeça. E aí ninguém tirou a ideia da minha cabeça. E aí mesmo ganhando, eu demorei uns 6, 7 anos para começar a ganhar dinheiro. Dinheiro assim, de me bancar mesmo com o dinheiro da página VIP. Né? Demorei por aí mesmo, uns 6, 7 anos para começar a ganhar dinheiro. E ainda hoje, assim, eu não ganho dinheiro, meu Deus, tô estável. Eu não tenho uma vida estável, porque é todo ano. Sim, esse ano eu tenho alguns contratos fechados. O ano que vem, em janeiro, vai entrar, começa tudo do zero de novo. Tudo do zero, claro. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma estabilidade anual, mas o tempo inteiro, todo ano eu vivo assim na mão, porque eu não sei como é que vai ser. Claro. E aí, mas assim, o meu projeto, eu sei que o meu projeto é foda, a gente sabe quanto a gente transforma vidas, depois entra a Academia de Miss nisso, né? Que foi um pouco mais pra frente. E isso me motiva mais. O meu ego lá, de que era eu no palco, aqueles 3 minutos dançando, hoje é eu vendo as pessoas sendo inspiradas, as pessoas sendo impactadas, as meninas saindo transformadas. E isso é o que me alimenta hoje. Mas aí, volto ao começo de que necessariamente tem que fazer muito sentido para nós o que a gente faz. Exato. Porque aí é que ele vai ser como se fosse uma pedra aí que nada vai conseguir... como é que é? Derrubar ela, né? Mas você acha que isso é coisa de artista, Lau? Como? Você acha que esse pensamento de o que a gente faz tem que ter sentido é coisa de artista? Porque tem gente que trabalha uma vida inteira com um trabalho que para ele não faz sentido nenhum, mas é o que paga a conta e ele vive a vida no... É que eu acho... Então, o que eu acho... Boa pergunta, mas eu acho que não
não acho que isso se limite só a artistas, mas sim a sonhadores. Quando a boa. pessoa é sonhadora e a pessoa acredita num sonho, então aí a pessoa não vai. Vou com isso aqui que eu quero pagar minhas contas. O sonho é algo que vai, em geral, encontra até disso, né? Uma luta, mas é a necessidade tão visceral, né? Tão intrínseca de necessitar isso, porque senão não consigo viver. E tem pessoas que conseguem, eu acho que vencer esse sonhador, aquele outro que vem falar, mas tem que fazer as coisas normalzinho para sobreviver, consegue engolir, né, esse sonhador. E aí por aí o cara queria ser ator e virou, sei lá, oficinista de Claro, né? E depois tem essas outras personalidades que eu acho que são mais fortes. Por isso eu acho que todos nós, os sonhadores, não quer dizer, não estou desvalorizando ninguém, mas eu acho que para você correr atrás do teu sonho, você tem que ser um puta... Muito forte. Claro, um puta guerreiro da vida, porque a gente vai... E às vezes eu me enxergo assim, cara, como eu estou batalhando mesmo para as coisas que eu quero. Tento também não ser assim, eu vou pela vida e que seja... Não, eu tento me planejar porque eu também quero uma estabilidade financeira. Por sorte, tenho um outro projeto que tem a ver com beleza, que está muito mais vinculado com uma estabilidade financeira também, mas tem uma sorte que me apaixona também, por sorte. Mas também um plano de, o equilíbrio. Mas esse lado sonhador, nada engole esse cara, né? Como que ele vai, porque senão eu deixo de viver para sobreviver. Passo a ser uma alma morta que vai pela vida consumindo, comendo e dormindo. Então, o que eu acho admirável, que respondendo a sua pergunta, para mim, é das pessoas que o cara sonhador consegue não ser vencido na guerra interna e vai atrás das coisas porque é mais forte que ele, sabe? O final do filme Whiplash, spoiler alert, que é um filme muito da hora de música, é meio assim, meio hollywoodense, mas eu adorei. Que é de um batera, que era doido por tocar a batera de jazz, baterista de jazz muito bem, não sei o quê. Quase ele até morre tentando ser o melhor, assim. Mas tem um final para mim incrível. Quem não assistiu, eu vou fazer assim quando terminar de falar, assim vocês adiantam no vídeo e assistam depois voltem. O cara que era o professor dele, ele quis como estragar o cara num show muito importante, enganou ele, botou uma outra partitura de uma peça que ele não sabia que era para tocar, porque ele queria, e era uma audição muito importante. E o cara queria, estava como encanado com ele, o professor aí, o cara queria destruí-lo, né? Sabotá-lo. Aí o cara começa e ele vai embora, assim, não sabe o que fazer, deixa a bateria, deixa os negócios e vai embora. Aí dá a volta e começa a tocar, e começa a arrebentar, começa a tocar muito bem. E o cara, o diretor, ele começa a ficar tão embobado, assim, tão conquistado com como esse cara toca, que ele começa a dirigi-lo e a dirigir a orquestra toda. E eu acho muito da hora um momento onde ele tá tocando tanto que um dos pratos da bateria, ele sai do lugar e o cara ajeita, o professor ajeita para que ele continue. O que quer dizer isso? A paixão falou mais forte que ele. Entendeu? Como foi mais forte que o próprio ego e tudo mais. Falou mais alto. Isso, me deixa doido. Então, essa questão de não ser engolido, porque o Jonathan, eu conheço o Jonathan há muito tempo, né? E a gente conversa muito um com o outro. Ele sempre teve isso nele desde sempre de acreditar. Eu não tinha. Por isso que eu dei essa pergunta, porque eu por muito tempo fui engolido. Meu sonho foi engolido por muito tempo, fui o carinha que... E foi você? Me encaixava. Ou foram nas pessoas? Nunca é só a gente, né? Não, é muito mais... mas assim, eu sou uma pessoa privilegiada de ter muitas pessoas que acreditam em mim, assim. Porque eu fui o último a acreditar em mim.
Então eu era muito engolido pela opinião dos outros, pela limitação alheia. Eu tive muitos empregos formais que eu não gostava, que não me fazia feliz, mas é o que eu achava que era para mim. E eu conheci o Jonathan em 2015, né? Então assim, eu vou trazer a história da Academia de Miss, tá? Já que você não trouxe. Eu conheci o Jonathan em 2015 e a gente se conheceu num contexto completamente diferente. A gente namorou, né? Então a gente se conheceu... exato. Imaginam que a gente já foi namorado algum dia, enfim. Só que daí eu acompanhava o trabalho dele como parceiro, entendeu? Então, ele tinha... Quando a gente se conheceu, foi na segunda edição do primeiro concurso que ele promoveu, que foi o Musa. Então, tinha acontecido só um antes, que foi o primeiro dele, que foi para colocar, né, realizar ali mesmo, ter como portfólio, que, né, a gente conta essa história quando tem os workshops da Academia de Miss, que foi literalmente uma cola glitter e um sonho, porque a primeira faixa de Miss que ele fez foi na mão dele mesmo, que foi com rendinha de calcinha e cola glitter escrito à mão, mas se ele não fizesse, não ia ter hoje o que é a Academia de Miss. Dá pra ver na revista. Tem na revista? A primeira faixa, que a gente até pediu para a primeira musa dar pra gente para colocar no museu, mas ela falou que a faixa se desfez. Dá pra ver pequenininho. Essa aqui, ó, a primeira coluna, essa faixa dela aqui, ó, eu fiz na minha mão, com cola glitter. Nossa, mas essa câmera pra pegar, e aqui, essa é a faixa, onde ele tá feito na mão. Exato. Nossa, que lindo. Então, e é isso, tipo, ele acreditou e começou. Eu, no começo, dentro da minha participação na Academia de Miss, que ainda não era Academia de Miss, não tinha esse nome, era mais como parceiro dele ali, acompanhando, dando pitaco, me metendo, porque ele era a estrutura de um homem só, então eu queria que desse certo. Então eu comecei muito mais assim, tipo, eu não quero, sei lá, tipo, o trabalho do meu namorado de errado, né? Vou passar vergonha de tabela. Então eu ajudava mais nesse sentido. Até que eu fui me enfiando ali. Toda a experiência que eu tenho com produção veio muito mais com ele também, porque dele eu conheci a Ana Rosa, que fui começar a trabalhar com produção de evento com ela também, que ela também me deu muita oportunidade. Né? Eu tinha aquele históricozinho que eu aprendi lá no galpão, de observar, mas colocar em prática foi a partir de 2015 com ele. Né? Mas eu ainda assim, era produção, bastidores e tal, né? Nesse corre de bastidor. Aí, o que me motivou, né, a vir para a mentoria e começar realmente a transformar a minha vida, não é tão lindo quanto a história dele. E eu acho que eu quero saber da sua também, né, dando tempo. Porque assim, eu não acreditava em mim. Então, o que me motivou a transformar a minha vida? Foi eu estar tão fodido, tão desacreditado, porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento, né, assim, muitos anos depois, eu e o Jonathan, a gente ficou junto como namorado por 3 anos. Depois, assim, somos irmãos, melhores amigos. O Jonathan, tipo, é minha alma gêmea, assim, para trabalho, para amizade, para tudo. Mas muitos anos depois, acabou um relacionamento que eu acreditava que era o amor da minha vida. Eu tava lá super infeliz com o trabalho, pandemia, que eu falei assim, o que eu posso fazer que é o completo oposto da minha vida hoje? Vou pro Japão. Botei na minha cabeça que eu ia pro Japão para trabalhar em fábrica, pelo menos eu vou focar no dinheiro. Graças a Deus não deu certo. Mas eu estava tão desacreditado de qualquer coisa que eu estava disposto a ir para o outro lado do mundo para recomeçar minha vida. Nesse momento fragilizado, o Jonathan foi esperto e aproveitou e falou assim, então, tipo, vem para a mentoria. Mas foi bem isso que eu pensei mesmo. Exato. Eu falei assim, já que você não está fazendo bosta nenhuma, então, aceita. Eu aceitei literalmente por isso. Eu falei assim, vou dar um sim para alguma coisa. Foi quando eu realmente vim para a mentoria da Academia de Miss com ele, que é realmente tocar os ensaios com as meninas e tudo mais, que isso eu não fazia antes, então era só produção no dia dos concursos. Aí, quando a gente sentou junto, que eu acho que também foi o que ajudou também a Academia de Miss a crescer mais, já tinha o nome, já tinha a embaixadora, tudo isso ele fazia sozinho, né? Aí a gente sentou e começou... Estava crescendo, né? Já estava crescendo, que daí ele aproveitou e eu entrei com ele para criar metodologia, que já existia, mas formatar. Então, acho que a gente conseguiu juntar força para formatar essa metodologia de realmente ter todo o material que, questão de organização, é tudo ele, porque ele é capricorniano, ele gosta de fazer isso. Eu não, eu venho nas ideias, na viagem. Você é administrador. Então, assim, a minha... roteiro, regulamento... A minha contribuição é no campo das ideias. Ele bota tudo no papel, ele que organiza, que isso daí sempre vai ser ele, eternamente ele. Eu não Mas observação rápida, a gente demorou... Isso aí foi 2022, eu acho, né? Para contextualizar um pouquinho antes, ele me ajudava, tá? Depois que a gente terminou, eu sempre acreditei nele, eu sempre achei ele foda. Tanto é que eu comecei a crescer muito na página VIP, acho que é bacana essa parte da nossa história,
Porque quando eu conheci ele, eu falei assim, nossa, meu namorado é tão foda. Que eu achava, ele é foda. E ele é, você é mesmo. Ele é tão muito foda que eu quero ser mais também, mas assim, Claro. não de competição, mas tipo, Não, pra de se inspirar, claro. Tipo, eu quero que ele também me ache foda, igual eu acho ele e tal. Então eu comecei, foi aí que eu troquei de carro na época, aí eu comecei a crescer a página VIP. Eu falei, nossa, eu vou me esforçar mais ainda, então era bacana. Só que daí começou a crescer, começou, a gente separou, enfim. E aí quando voltou, né, isso aí em 2022, porque eu sempre acreditei, falei assim, tem que ser ele, porque ele é super politizado, ele é muito mais, ele é mais inteligente intelectual do que eu. Eu sou inteligente de esperteza de vida. Eu não gosto de ler, não acompanho política, não acompanho notícia, para mim é outro, né, por outras questões. E eu falei assim, então vai ser um combo bacana, porque vai agregar tal e dito e feito. Você complementa. Mas aí a parte complementa muito. Sim. Mas aí a parte, né, pra não romantizar também, falando que foi tudo lindo, a gente ficou, acho que foi 2022, né, que daí quando ele aceitou de fato, não foi pro Japão, mas a gente ficou uns 2, 3 anos brigando muito, quebrando muito a cabeça, pra chegar no formato desse ano, mas assim, brigando que eu digo de tipo, de bater ideia, Sim, de quebrar a cabeça de mesmo. tentar. Aprendendo a exato. ver como que ia funcionar. Aí esse ano, literalmente esse ano, de janeiro pra cá, que a gente chegou num formato que hoje a gente teve que apanhar muito e agora, tipo, puta, o formato, a metodologia pras meninas sempre foi meio que a mesma. Né? Mas a forma da gente trabalhar junto, aproveitar o melhor dos dois. E o melhor de cada um, tá. Tipo, vocês agora conseguiram articular bem a parte de cada um que entra no jogo, Exato. né? Isso. Que da hora, cara. Usar o melhor dele e o meu melhor, Claro. que é exatamente isso. Tipo, Eficiência e eficácia aí juntas. Exato. Olha, e hoje, que é... Vocês contaram no começo incrível, um projeto incrível. O que é hoje, como está o tamanho hoje da página VIP, do que depois também nasceu a Academia de Miss, e que coisas tem dentro para que a galera saiba o que é mesmo hoje e quanta coisa vem fazendo, transformando. Aliás, eu fui faz pouco num dos eventos de vocês, que você foi o condutor. Aí fomos com a minha namorada, achamos muito da hora. Parabéns mais uma vez. Contem como está hoje o projeto. Fala da página VIP, fala da Academia de Miss. Tá bom. Da página VIP. A página VIP ela é o centro de tudo ali, né? O centro porque dentro da página VIP vem a Academia de Miss. Hoje a página VIP é uma revista também, né? A página VIP, esse na verdade, isso daí é um catálogo anual. Tá. Essa versão impressa é só uma vez por ano que a gente faz para mostrar, para distribuir, para as pessoas verem a qualidade do trabalho, né? E verem a seriedade, verem as fotos e tal. Demais, galera. Então esse catálogo anual. Agora, no online, a página VIP é uma página online que desde quando eu saí do jornal, 2017, se eu não me engano, chegou num ponto, né, linkando ali no Acreditar ainda, chegou num ponto que dentro do jornal eu estava começando a me sentir limitado ali, que assim, não de nada de ruim, porque é natural, o jornal era dos donos, e aí eu queria fazer algumas coisas que não cabia ali e tal, e aí eu criei coragem de com a cara e com a coragem, começar a ser independente, página VIP independente online. E na época eu fiquei desesperado e tal, mas eu falei, não, coloquei na cabeça que ia estar, porque eles não acreditavam muito, eles me viam como mais um cronista. Claro. Aí eles ficavam me oferecendo várias ideias, tipo, desfocando, tipo, eles não viam a página VIP como eu via, e natural, óbvio, né? Ninguém como a gente fala de que ninguém vai acreditar como você acredita, né? E aí chegou numa última reunião lá, ele me oferecendo um outro projeto, daí eu... assim, Félix, você pode não acreditar, e tudo bem, o projeto não é seu, mas eu acredito na página VIP, então eu não posso pegar nada e tal. Enfim, moral da história que daí eu peguei e saí, a página VIP ficou só online. Tá, esse primeiro passo como foi? Você comprou um domínio e começou a criar, construir você... Mas na época era só Instagram, não era nem site, era só Instagram. Tá, você criou um Instagram. Facebook, né? Instagram, Instagram e Facebook. Tem Facebook na página. Não, ainda era Facebook. Eu lembro que quando precisou migrar para o Instagram, o medo de fazer essa transição, porque no Facebook era muito grande. Porque os meus posts lá, bobeirinhas, eram do Facebook. Claro. E aí veio página VIP, depois veio o Instagram. E aí começou a crescer, porque online é muito rápido, né? E aí até nessa época eu já estava bem relacionado, já tinha muitos contatos, já tinha concurso, já tinha um nome, né? E aí o online foi um pouco mais fácil de fazer crescer. Tipo assim, o que eu conquistei em 3, 4 anos com o jornal, eu conquistei acho que em meses. Nossa. Coisa assim de 5, 6 meses no online. Questão de alcance de tudo. E aí bombou, assim, foi muito rápido. O crescimento de 1 para 2 anos, assim, cresceu muito. E aí hoje, né? Hoje a página VIP ela continua sendo uma página de entretenimento, de
de inspirar, de vitrine para oportunidades. A gente faz concursos de talentos para cantores, para artistas da região. E aí, quando começou a crescer os concursos, que foi meio que sem querer também, né? Acho que é uma história muito longa também, pode ser um outro só de Academia de Miss. Mas aí, quando eu vi que a Academia de Miss começou a crescer, até então não tinha também o nome Academia de Miss, eram os concursos dentro da página VIP. Aí eu vi a necessidade de criar um segundo perfil focado só nos concursos. Aí veio a marca Academia de Miss, porque aí fica separado os conteúdos dos concursos de Miss, das inscrições e tal, e a página VIP é a parte de entrevistas, o prêmio, o troféu, enfim, essas coisas mais abrangentes, né? Claro, claro. Quer contar a parte da academia? A Academia de Miss, só para contextualizar, na verdade, porque é uma coisa que a gente até fala com as mulheres quando participam como candidatas, só depois que elas passam pelo processo que elas realmente entendem o que é a Academia de Miss, o que é o nosso trabalho, e a gente pode explicar, que quem não passa por isso não vai entender. Nem a gente consegue entender quem não passa por essas quanto impacta pra mentorias gente e a estar do outro vivência lado. não consegue. Mas resumindo que assim, tem os concursos, né? Tem o Miss Mogi das Cruzes, o Miss Suzano, tem os de representatividade, né? O Miss Cerejeira, o Miss Afro, o Miss 40, o Plus Size, enfim, tem vários concursos que acontecem ao longo do ano inteiro, né? O concurso em si, a cerimônia, é só o fechamento ali, né? É só a celebração, porque o que importa realmente é o processo, que são 4 ensaios, são 4 domingos, o dia inteiro, das 2 da tarde até as 9h30 da noite, que são esses encontros, essas imersões, né, que tem com todas as candidatas, o mentor, ou eu, ou o Jonathan, e também alguma representante daquele mesmo concurso do ano anterior que ajuda, né, a dar suporte ali na mentoria. E ali a gente conversa sobre autoconhecimento, sobre empoderamento feminino, sobre representatividade. Então, assim, claro que o título de Miss é importante, a gente jamais vai tirar ele porque não é um concurso de beleza que elas não deixam de ser Misses, elas são Misses também, mas não é um concurso igual as pessoas estão acostumadas a ver, igual o Miss Brasil, Miss Universo, que realmente é um preparo só estético, e vão escolher a mulher mais bonita de acordo com o padrão X que eles acreditam que é, né? Não tem nada a ver com isso. Então, os concursos realmente são esses encontros para as mulheres poderem se reunir, se entenderem ali, se conhecerem umas às outras, terem essa troca. Então, a gente fala sobre autoconhecimento, elas têm os momentos que elas falam sobre elas mesmas, tem um ensaio inteiro, um encontro, né, que a gente chama de ensaio ainda por questão de nomenclatura, porque não é nem ensaio mesmo, né, são encontros. Então tem um dos encontros ali que são as rodas de bate-papo, que elas realmente contam a história delas, fazem além do tempo delas ali e contam, né, toda a sua vida. Depois fala sobre empoderamento feminino, sobre machismo, o feminismo, rivalidade feminina, a importância da união entre as mulheres e representatividade não só na questão, por exemplo, o Miss Afro é um concurso de representatividade, sim, para mulheres negras e pretas, mas não só isso, mas assim, como a mulher, ela se enxerga na sociedade, né? Como ela, como mulher, se vê como uma pessoa na sociedade. Aí vem a questão de, além de ser uma mulher gorda, ser uma mulher preta, ser uma mulher de raízes nordestinas, de raízes nipo-brasileiras, entende? Então, tudo isso daí engloba essas conversas. E por ser um ambiente que às vezes mesmo a gente fica meio doido de falar, cara, nosso trabalho é muito foda mesmo, porque a gente percebe acontecendo ali que elas se sentem num ambiente tão seguro que elas falam coisas que elas nunca falaram para ninguém, nem mulheres que fazem terapia, nunca contaram para ninguém. Nem para terapeuta. Então assim, vem muita coisa pesada, muito densa por conta de história, pelo fato de ser mulher, e ser mulher no Brasil é uma bosta mesmo, porque quase todas de 10, 9 sofreram abusos sexuais, estupro da própria família, relacionamentos abusivos, com violência física, com violência psicológica, patrimonial. Então, assim, quase todas passaram por isso. Por algum desses, né? Tem uma infância traumática, com um pai que não foi uma boa figura paterna, que era alcoólatra, que batia na mãe, enfim. Muitas delas têm toda essa vivência muito triste, mas ao mesmo tempo elas têm sonhos, né, que daí linka com aquilo que você falou de acreditar, de você sonhar, e de tudo isso, de toda essa troca que elas têm ali, de despejar todo esse histórico, esses traumas, mas dali nasce
muita coisa legal, muita coisa positiva, transformadora, né? E por isso que a gente fala que é uma experiência transformadora. Então, ali elas desenvolvem projetos que fazem parte dos desafios do processo da Academia de Miss, mas são projetos que elas levam para a vida mesmo. Então, ali elas conseguem resgatar sonhos lá da infância, coisas que elas achavam que elas não eram mais capazes de fazer e elas colocam em prática e percebem que, caraca, se eu já estou colocando em prática no processo, eu não preciso esperar receber um título, um aval de alguém para falar que eu posso fazer. Né? Então isso que é o mais transformador na Academia de Miss, que é o que eu mais acredito e por isso que é algo que eu acho que eu nunca vou deixar de fazer parte. Né? Quando eu vim para a mentoria, o Jonathan falou, eu quero que você leve. Eu falei assim, não é um filho meu, a Academia de Miss saiu de mim, saiu do Jonathan. Mas eu acredito tanto quanto algo que está saindo de mim, que é mais meu ateliê, outras coisas, né? Mas eu acredito muito isso, nesse poder de transformação da gente como agente de transformação, né? Claro. De querer a mudança no mundo, de alguma forma, desde que seja num espaço micro ali, que é, né, com quem está do nosso lado, mas a gente perceber que mudando a nossa vida, a gente ajuda a mudar as outras pessoas também. E a gente inspira sem precisar ser gigantesco. Claro. Só o fato da gente querer melhorar e querer ser o nosso melhor, a gente incentiva outras pessoas a fazerem isso também. É o que acontece com essa mulherada. Então, todos os anos a gente é transformado, a gente é impactado por essas mulheres, né? A gente, eu brinco com elas que a gente vai virar um megazord da evolução pessoal, porque elas têm um mês de encontro e elas saem transformadas. A gente tem o ano inteiro se encontrando com todas essas mulheres. E vocês aprendem e se transformam com elas também. Muito, a vida muda muito. Claro. Porque várias vezes, né? A gente já se pegou várias vezes. A gente dá tanto esse conselho para as meninas quando você vê a gente passando por alguma coisa de tipo, nossa, desde coisas da gente tomar atitude profissionais ou pessoais, amizades, relacionamentos, aí quando a gente se vê pegando, quando a gente se pega naquela situação, aí caraca, a gente dá esse conselho para as meninas, agora é a vez de eu absorver também e colocar em prática. Eu voltar pro teatro mesmo foi um desses, que a Larissa Mayumi, inclusive, falou, quando ela estava participando do Cerejeira. Que ela falou assim, então, né, você é muito bom para dar conselho, aí quando é que você vai seguir seu próprio conselho? Toma! Que é exatamente isso. Então, a gente cresce, a gente se transforma, a gente aprende com elas e vê, eu acho que, né, a questão do ter uma mensagem, de ter um impacto, de realmente fazer a diferença dentro desse trabalho e pra gente como artista, ou como sonhador, né, faz sentido exatamente porque o reflexo do nosso trabalho é muito maior do que 3 minutos no palco. É realmente ver uma mulher se enxergando de fato, podendo olhar para si, se priorizando, se colocando em primeiro lugar, saindo de um relacionamento abusivo, sabe? Se vendo com mais amor mesmo, botando projetos em prática. Isso é o maior, assim, para mim, desse trabalho e dentro da minha missão como ser humano, né? Que eu falo até a questão da minha sexualidade ali, que eu acho que eu cheguei a falar também do outro ponto, que eu falo, eu volto muito lá no Fabinho, né? Que se deixou levar. Eu acho que se alguém que passar por mim, de alguma forma, poder falar, cara, nossa, eu posso mais, porque eu achava que eu não podia. Se eu puder plantar isso na pessoa, faz sentido eu estar vivo, entendeu? Faz sentido eu existir. Sim. Seja com a Academia de Miss, seja com o teatro, seja com o ateliê, seja sendo amigo. Acho que assim, a gente tem que ter um porquê existir fazendo bem, sabe? Seja como for. Concordo plenamente, muito lindo, cara, ouvir isso. E você sabe que quando você estava falando, eu também penso que se a gente consegue numa pessoa transformar algo para melhor, já valeu, cara, já valeu. E também você me fez pensar, lembrar de um filme que eu assisti faz pouco, cara, que eu acabei chorando, assim, muito emocionado com o filme. Sou muito chorão com arte também, que nem você. E eu me lembro que era um filme de um cara que era professor de uma escola de ensino médio, que eu acho que não sei se os meninos de lá eram pessoas que tiveram problemas de conduta e foram... O cara problemático vai pra lá, né? Eu acho que era uma galera meio potenciais bandidos e demais, né? E o cara era ciclista. Muito lindo esse filme, mano. Muito lindo. Nem me lembro o nome agora. Mas o cara era fanático da bike, de pegar a bike e fazer estrada. Aí, ele pegou uma molecada
4 caras típicos que não estavam com nada com nada, só queriam estar brigando. É típico adolescente meio problemático. E ele ensinou eles a construir a bike deles e depois foram até o Grand Canyon de lá dos Estados Unidos. E foi toda uma brisa aí, toda uma luta para conseguir a permissão, conseguir de tudo, pá. Ninguém queria, ninguém acreditava, mesma história de sempre, história real, né? E eles acabam conseguindo chegar. Tinha um dos caras que era o mais problemático de todos, que ia querer escapar numa hora, mas depois ele voltou sozinho e todo mundo chegou até lá. E aí isso foi muito inspirador para muita gente. Transformou a vida deles. Nenhum deles virou um bandido nem nada. E o professor, fez isso com muitas turmas depois, muitas assim. E aí me pegou muito esse filme porque eu sempre fico me perguntando se existe mais pessoas ruins ou boas no mundo, né? Que eu sempre vejo tanta merda acontecendo, né? Inclusive agora com o que está acontecendo em Gaza, que é uma coisa incrível, e guerras, muita gente muito ruim, fazendo muito mal. E eu acredito, tento ser uma pessoa esperançosa, mas eu acredito que tem mais pessoas boas do que ruins. Só que o problema é que eu acho que a pessoa ruim faz mais barulho. Sim. E destrói com muita mais facilidade, destrói com muito mais barulho. Então acaba chegando a nós muito esse barulho de pessoas de merda mesmo que vieram aqui só para atrapalhar mesmo. Mas não só grandes entidades ou grandes pessoas que chegaram a fazer coisas que repercutiram o planeta são ou foram as pessoas que existiram nesse mundo para melhorar. Quanta gente tem como esse professor que está salvando 10, 15 caras de ser bandidos? Ou, por exemplo, o que vocês fazem, que apesar de que já é grande o que vocês fazem, o Brasil inteiro não conhece a página VIP, né? E a transformação que vocês fazem em mulheres. Então, eu acredito que tem muita gente na pequena escala, ou grande ou média escala que ela pode, transformando vidas de pessoas. E eu acho que não podemos esquecer, porque senão a gente começa a pensar que todo mundo é uma merda, né? E começamos com esse discurso de que a sociedade é uma porqueria. E não, tem muita gente muito incrível. Só que não chega tanto esse barulho, né? Chega mais um cara que ninguém conhece, mas chegou numa escola, pegou uma arma e fez uma coisa horrível. Aí o planeta acaba sabendo isso. Mas os caras que fazem uma mentoria e conseguem que uma mulher saia de um relacionamento abusivo, ou, por exemplo, no evento que eu fui, teve uma menina que falou uma coisa muito pesada lá que aconteceu com os caras aí. E você fala, uau, cara. Então, essas coisas, né, acabam não se sabendo tanto, mas quanta gente no mundo todo está fazendo mini mudanças em 2, 3 pessoas, né? Mas esse é um dos motivos que eu falei agora há pouco, eu não vejo notícia, eu não gosto muito de ler e tal, exatamente por isso, porque essa é uma coisa pessoal minha, assim, é uma seleção consciente, assim, foi uma escolha minha, já faz uns 10 anos que eu não assisto televisão, não vejo notícia, não leio, porque eu me afeto muito pelas notícias negativas. Eu sou uma pessoa muito correta, eu sou muito certinho, muito mesmo, assim, até demais. E aí quando eu vejo algo, qualquer coisa que eu acredito que seja injusto, sabe, uma mulher apanhando, uma gente roubando, qualquer coisa, né? Qualquer dessas coisas que bate demais, né? mexe demais, acaba com o meu dia, eu fico dias pensando, não consigo trabalhar, não consigo focar. Então eu não vejo, assim, eu tenho uma noção do pouco, né, para saber o que está acontecendo no mundo, mas eu literalmente só vejo o básico para saber como é que tá, algumas coisinhas eu aprofundo um pouquinho, mas eu não vejo, porque me afeta. Tem gente que consegue ver, o Fábio já acompanha bastante, não sei você, tem gente que acompanha muita coisa porque não afeta, mas para mim me afeta muito. E aí é uma escolha, não posso ver para eu focar na parte boa. Eu gosto de ver só coisas boas, eu vejo coisas que me fazem bem, eu gosto de assistir entrevistas de pessoas que vão me inspirar, eu gosto de amigos que têm conversas profundas, que fazem a gente pensar. Claro que a gente fala bobeira, sai pra rir, claro que tem tudo isso, mas no geral eu gosto de alimentar a parte boa, porque eu tenho uma parte muito ruim dentro de mim.
Todos assim, temos. muito negativa. Todos Todo mundo temos tem, luz e todo mundo tem. escuridão, né? Então, todo mundo tem. E eu tenho isso, eu sou muito explosivo, eu sou muito de brigar. Aí se eu ficar só vendo essas notícias, se eu ficar me alimentando disso, Vai eu vou potencializar. vai potencializar o meu lado ruim. Vai cair, eu vou querer viver brigando, eu vou querer ir reproduzindo aquilo, que eu já cheguei a ser 5 anos atrás. E aí eu falei que não, aí eu comecei a me reeducar e de mais de 10 anos pra cá eu só consumo coisas que me fazem bem, que me alimentam. E cada vez a gente vai aprendendo mais, né? De uns anos pra cá eu comecei a consumir mais arte, mais cultura, coisas que eu também não conseguia fazer muito antes. E por que eu comecei a falar nisso? De quando nos faz mal assistir as pessoas boas e ruins. Sim, sim. E eu acredito que tem mais pessoas boas no mundo. Eu tenho certeza, aliás, tem mais pessoas boas no mundo. Só que, infelizmente, as ruins, né, elas fazem mais barulho. Quando fazem, né, já fazem uma destruição muito grande. E também as que muitas das pessoas, isso até é comprovado assim, psicologicamente, as pessoas que são psicopatas, as pessoas que são ruins mesmo, né, psicologicamente, elas têm essa missão de terem poder para manipular. Né? Claro, Um dos maiores prazeres de quem é psicopata é manipular. Então, a maioria das pessoas no poder, tanto em religião, política principalmente, são pessoas que são ruins. Claro. Então, não todos, né? Claro que tem políticos maravilhosos, que tem padres maravilhosos, pastores, enfim. Né? Mas, infelizmente, os muitos dessas pessoas no poder que são pessoas ruins, que têm distúrbios de fato, né? Distúrbios de caráter, sociopatas, enfim, dominam muita gente. Claro. E aí, às vezes, muitas vezes as pessoas que acabam, por exemplo, lá na guerra, eu não acredito que todos os soldados lá estão lá concordando, que estão lá soltando bomba. Mas, infelizmente, é o trabalho deles, o presidente está mandando, senão de repente manda matar a família deles, uma série de coisas. Então, poucas pessoas ruins têm muito poder. Claro. Então, dá a impressão, anos atrás, aqui no Brasil, o Bolsonaro, dava a impressão de que a gente virou minoria, a gente virou... Só que não, a gente não é minoria. Claro. Não foi a maioria que votou nele. Né? Então, porque juntando quem não votou, votos brancos, não era metade do Brasil que votou nele. Né? Então as pessoas no poder começam a dar a impressão de que a gente está perdendo força, só que não. Claro. A gente não pode parar de acreditar que a gente tem que lutar pelo que a gente acredita, se unir com pessoas que pensam parecido com a gente. Porque aí senão acabam com a gente mesmo. Aí acabaram. Aí acabou. E isso a gente passa, para fechar minha fala, a gente passa muito na academia de Miss também, a gente passa isso. A gente fala isso para ela todos os ensaios. Tudo isso que a gente está fazendo com vocês, essa metodologia, o processo transformador, o processo é transformador, mas sua vida só vai mudar se você mudar. Claro. Então não adianta nada a gente dar aqui todo esse processo tal, você voltar para sua vida e continuar fazendo as mesmas escolhas, continuar frequentando os mesmos lugares que te fazem mal, tendo as mesmas atitudes que te fazem mal. E assim, então você tem que mudar e a gente incentiva muito elas a continuarem também com isso. Né? Que elas mudem a casa delas, mude a vida. Uma vez uma falou que teve uma roda de bate-papo com o irmão, porque eles passaram coisa na infância, e depois ela falou compartilhando. Então assim, a gente incentiva muito para elas multiplicarem isso, né? Porque é isso. Para que não fique aí nesse mês. Uma onda de transformação. A transformação não é pontual, né? É eterna, porque a parte boa, as pessoas ruins, já tem muita força, né? Claro. E se a gente não aumentar a nossa onda de transformação positiva, o outro lado vai ganhar. E além, eu acredito mesmo que a gente faz bem a gente estando bem. Porque se a gente está em paz, como falava o Chorão, né? Homem que está em paz, não quer guerra com ninguém. É assim mesmo, né? Esses caras, esses psicopatas, nunca na vida estão em paz, né? E quando a mais pessoas estejam bem, por isso é bom essa ideia meritocrata de salve-se quem puder e cada um por si, é uma porcaria e só nos leva para a destruição total. Porque a gente é sociedade, a gente está convivendo em sociedade, não tem como, inclusive nem se você vai no meio do mato a morar, igual vai te afetar, porque se vem uma queima e te queima vivo, vai te afetar igual. Não existe o eu sozinho, cada um por si. E a mais pessoas estejam menos frustradas, melhor, mais contente com sua vida, mais contente com seu trabalho, com suas coisas, elas vão ser melhores para outros, para a família de dentro de casa. Não vai querer ir na rua e um cara bater no outro, querer ir na porrada e estragar a vida do outro cara ou o dia do outro cara. E assim, é como aquele filme, né, da criancinha que falava de uma pessoa fazer bem para três, fazer bem para três mais. E esse poder é transformador. E é muito lógico, lamentavelmente, que a galera mais filada, assim, mais horrível, esteja no poder, porque
as pessoas boas e maravilhosas, que têm aquela força que se não fosse por essas que existem, que estão na política também, a gente estaria muito pior, né? Pior, né? Como os militantes de base mesmo, que querem Eu venho de uma vida de família militante, dessa galera que quer um mundo melhor, sabe? E se não fosse por essas pessoas que são menos, estaríamos pior ainda. Mas é muito lógico que a pior galera esteja lá, porque essa luta horrível que eles precisam ter para chegar a esse poder é a zona de conforto deles. Eles É o estão lugar deles. dispostos a se exato. corromper. Não só estão dispostos, eles precisam Eles disso. A vida precisam, deles é isso. Exato, disso que eles se alimentam. A pessoa boa que está lá está lutando com muita coisa que dói muito para ela, mas o desejo de mudança social é maior e fala mais alto. Mas elas vão lutando contra muita coisa que faz sofrer para essa pessoa boa. E o outro está ali se agasalhando. Então, tipo, nossa, está aqui destruindo gente. Então, lamentavelmente, faz sentido, tristemente faz sentido, que os piores estejam no poder, a grande maioria. Por isso, nós, como sociedade, cada vez mais temos que estar mais acordados, mais espertos, menos ignorantes, porque tem muita gente que votou em Bolsonaro e tem muita gente que votou em Bolsonaro e é boa pessoa, não quer que ninguém esteja ruim, quer o melhor para todo mundo, mas se ignora muita coisa e confunde muita coisa, né? Mesmo eu aceitando que tenho muita ignorância política, não tem como a gente... Eu às vezes fico pensando como as pessoas ainda hoje, com tudo o que acontece, porque se você fala, tá, antes do mandato, tá, mas ainda hoje, sabendo que o cara é um genocida, você continua Ainda tá defendendo apoiando o cara? cara. Não Isso entendo. não Então dá. você ainda não entende. Tem galera que realmente não entendeu que ele é um genocida, sabe? Não entendeu mesmo. Enfim. Eu tenho uma teoria meio brisada do porquê que as pessoas ruins elas conseguem ter mais espaço, mais poder, porque eu acho que o ser humano ele é negativo por natureza. A gente é um polo muito negativo mesmo. E tudo que tem de positivo a gente busca fora. Então assim, a gente busca a felicidade, a gente busca a realização, né? Mas a gente é carregado de medo, de tristeza, de raiva, de insegurança. Isso tudo que é muito interno é muito negativo. Sim. E a gente busca o positivo para equilibrar de alguma Sim. forma do lado de fora. Eu concordo. E algumas concordo. pessoas buscam esse positivo numa coisa ruim. Então, assim, a felicidade de algum pode ser realmente massacrar o outro. Então, aquilo que alimenta ela é o que ela vai consumindo para ir equilibrando esse negativo de dentro dela. E isso qualquer pessoa tem. Por exemplo, a gente sai para comer, sempre. Toda vez que a gente come e a gente gostou, a gente vai agradecer? A gente vai elogiar? Nem sempre. Claro. Mas quando não dá um resultado positivo, a gente quer botar para fora aquilo que já tem dentro da gente, que é o ruim. Claro. Então a gente reclama. Aham. A gente compra coisas na internet. Tudo que a gente compra na internet a gente avalia positivamente? Não. Não, mas quando a gente não gostou, a gente faz questão de fazer Claro. textão avaliando negativamente. A gente passa por milhares de pessoas na rua todo dia. Todas as pessoas que a gente achou, a gente, não reparou em nada. A gente pensa, nossa, olha, todas essas pessoas não chamaram a minha atenção. Mas a que chamou por algum motivo negativo, a gente quer, mesmo que seja sozinho, a gente quer falar mal dela. Eu acho que a cabeça, o ser humano é um ser negativo. Sim. Então a gente precisa se alimentar de coisas externas e, às vezes, as coisas externas são ruins e é aquilo que alimenta ela. Então eu acho que pelo fato da pessoa já ser naturalmente negativa, é muito mais fácil ela ser corrompida de alguma forma ou ser saciada facilmente por alguma coisa que a pessoa ruim aproveita dessa fraqueza. Claro. Né? Porque você ser militante, você ser linha de frente, dá trabalho. Claro. É muito mais cansativo. Muito. Então, desprende muito mais energia. Então, é mais fácil você só, é aquilo ali, então tá bom. Então, já me alimentei, já saciei aqui o que eu precisava, já tá tudo certo, tá mais fácil de eu lidar comigo mesmo. Então, falar que o ser humano é bom. Eu não acho que as pessoas sejam ruins, porém eu não Uma coisa acho... é ser ruim, outra coisa é ser negativa. Mas eu não acho que uma coisa o é ser ser uma humano pessoa é tudo má isso, não. e outra coisa é ser negativa. Eu parto né? do princípio que o ser humano é o mínimo possível, na verdade. Então as pessoas que querem ser algo a mais, aí assim, né? Que se esforçam pro positivo, elas realmente merecem ser reconhecidas. E é trabalho de formiguinha, mas é pelo menos fazer. Aquele papo que a pessoa fala, eu não vou jogar lixo na rua, mas
só eu não vai fazer diferença. Vai fazer, porque são milhares e milhões de pessoas pensando dessa forma. Por isso que acontece isso, porque são milhões de pessoas pensando, só eu não faço a diferença. Então, ao mesmo tempo que pelo fato de ser negativa e se achar tão insignificante, para fazer a diferença ela não se movimenta, ela só quer se ver em algum grupo. Então, assim, né, até trazendo de volta um pouquinho para o que a gente conversou sobre acreditar e tal, e a importância de ter alguém que acredita em você é muito importante. Porque, tipo, ter o Jonathan como um parceiraço de trabalho, amigo, que acredita em mim, isso foi muito importante, porque ele e várias outras pessoas que eu tenho, o Manu também, que veio aqui da outra vez, também acredita muito em mim, e às vezes eu mesmo não enxergava isso em mim, mas outras pessoas que vêm, traz de fora e me alimenta com coisas positivas, me ajudaram muito a lidar com esse negativo meu, que é a insegurança, a ansiedade, o medo de falhar, a autossabotagem, né, que a gente estava falando lá no começo. Então, eu acho que como a gente, como um ser negativo, lida com essa negatividade nata, eu acho que faz a diferença, né? E se a gente busca, mesmo que seja pouquinho, ir atrás de coisas positivas para o bem, é o que realmente diferencia um do outro, assim. Claro. É uma teoria bem brisada. Não, mas assim, faz muito sentido isso que você fala, porque naturalmente nós tendemos a fazer coisas que nos fazem ruim. Você não vai naturalmente na academia. Você fala, tô indo. Por exemplo, eu tô treinando 2 anos e meio. Adoro, cara. Mas que adore não quer dizer que não seja um puta trabalho ir. Naturalmente, não sinto a tentar ler um livro de Marina Chouy de filosofia. Naturalmente, não tento treinar para melhorar horas e horas tocando violão, querendo cantar, fazendo pá, pá, pi, pá, pá. Tipo, naturalmente a gente não come ai, que vontade de comer uma alface. Não, a gente quer enfiar aquele hambúrguer com batatas e gritar na hora que você vai morder, né? A gente quer sentar no sofá, assistir cereal, assim, ó. Então, tudo que traz coisa boa, lamentavelmente, gera muito trabalho. E eu acho que naturalmente o ser humano e isso vem dos nossos ancestros que queriam que o nosso cérebro não se adequou, né? Tem essas teorias que falam que o nosso cérebro ainda quer que você economize a maior quantidade de energia possível, porque pode alguém vir a te matar em qualquer hora, né? Então, não se adequou à civilização. Então, essa negatividade, para mim, essa naturalidade no nosso cérebro querendo economizar energia, né? Então, faz total sentido, cara, isso que você fala. Então, a gente tem que fazer aquele esforço para fazer essas coisas que são boas para nós, porque todas as ruins são mais fáceis. Que nem, por exemplo, essa vontade, por exemplo, de falar de alguém, sabe? Dá daquela tentação assim, mas você percebe, como bem falou meu pai uma vez, quando você, a não ser que seja para se inspirar, fala, olha que foda essa pessoa, que em geral não é esse papo, né? O papo é mais aquela fofoca. Eu me lembro que uma conversa que a gente falava que como a gente se aborrece com esse tipo de papo, que não é uma coisa que nos interessa mais falar das ideias, né? Aí ele fala que na verdade, e é uma coisa que mesmo batendo no ego de todos nós, é uma real. Quando a gente tá falando de alguém mais nessa fofoca, é porque não tem nada importante mesmo para falar. Exatamente. E é verdade. Tipo, aunque nos afete, e todos nós, eu também às vezes faço esses momentos vou desabafar de alguém que aconteceu alguma coisa. Mas tento fazer, com minha namorada, a gente tenta o tempo inteiro fazer esse esforço de não cair nessa de falar de alguém. Senão que não, vamos investir nosso tempo em falar de coisas, de ideias e demais. Mas, às vezes a gente faz, né? Óbvio, eu não vou ficar aqui me fazendo de superior. Mas é verdade, quando a gente tá fofocando alguém, porque não tem nada realmente importante para ser falado. E isso temos que aceitar, porque é um tapa na cara que a gente tem que aceitar que é verdade, cara. Né? Mas, assim, encerrando um pouco o nosso encontro, eu estou muito feliz e maravilhado de estar aqui conversando com vocês, mas eu queria perguntar agora para vocês qual é o objetivo, os objetivos que vocês estão querendo com a página VIP, com a Academia de Miss, com todo esse projeto que estão fazendo juntos, que vocês almejam agora para médio ou longo prazo, que vocês Global Domination. olham? Bom,
Esse ano está sendo um ano bem de ver funcionando, né? Que a gente, como eu falei, a gente passou os últimos anos quebrando a cabeça e batendo a nossa cabeça, literalmente, mas de forma boa, assim, né? Porque a gente até, eu falei isso para ele numa das nossas brigas lá, né? Antes, quando vale a pena a gente brigar, né? Se tem um motivo, se tem sentido. Então, assim, a gente acredita, partindo da acreditar, né? A gente acredita que o projeto é foda, a gente sabe que a gente é foda, assim, no meu trabalho, a gente acredita no outro. Então a gente passou por cima das brigas, porque a gente teve umas brigas bem feias que se a gente não tivesse se a gente não acreditasse no outro, a gente não ia mais nem se falar. Mas eu acho que era muito em busca de construir. Assim. Isso, a gente era uma nem briga entendia, mas era. uma briga de construção, não era briga só de um atacar o outro, né? E aí esse ano está sendo o primeiro ano que a gente está vendo o resultado desse trabalho todo que a gente teve. Então tá fluindo, tá bacana. E eu sou muito pé no chão, assim, eu sou muito devagar. Eu não sou de ficar... Tem gente que fala, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que levar para tal lugar. Não tenho. Né? Tem gente que, se você tem vontade, vai do acreditar lá, né? Eu tenho certeza que se um dia eu for querer que o projeto cresça a nível nacional, internacional, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E a galera também sempre está pronta para falar o que você tem que fazer. Exatamente. Então, assim, aí você pensa, e você, né? O seu já está tudo certo, né? Seu projeto já está incrível. Ou tipo, você quer que aconteça isso? Tá, você sabe qual é o perrengue? Você quer vir junto a fazer esse perrengue por mim? Porque do jeito, assim, não tá pequeno, né? Mas assim, tá local. É um projeto grande até, né? É impactante e tal, mas é um projeto local. Né? É focado aqui no Alto Tietê. Mas dá muito trabalho. Eu já cheguei a ter bastante pessoas trabalhando comigo, já cresceu um pouco mais, e eu vi que eu não tenho estrutura emocional para isso. Olha. Eu não tenho cabeça para isso. Eu tive um burnout em 2019. Olha, cara. E aí, sorte, assim, fora a parte ruim, óbvio, né, que não tem que falar da pandemia, que claro que foi péssimo, mas para mim, particularmente, foi muito bom na minha vida particular, porque era um momento que eu precisava parar para repensar toda a minha vida. Igual a minha amiga que eu falei que ficou uma semana internada. Não que a pandemia foi bom, mas essa você ser obrigado a parar. Falando para mim especificamente, né? Tipo, ninguém próximo de mim faleceu, não foi a né? pandemia, sino que o fato de que a pandemia te obrigou a parar foi bom. Exatamente. Dá para entender. Isso, é o que eu falei. A pandemia foi péssima, não tem o que falar. Mas o fato de eu ter que ficar em casa e não tinha como trabalhar, para mim foi ótimo. Porque foi o tempo que eu precisei ali, os primeiros 4, 5, 6 meses, de repensar todo o meu trabalho, literalmente toda a minha vida. Olha. Aí quando eu fui voltando, né, fui migrando, o evento foi o primeiro que parou e o último que voltou, né? A minha área foi a mais diretamente afetada, a área artística no geral, né? E aí quando começou a voltar depois de um ano e meio, eu já voltei com outra cabeça, me respeitando muito mais e hoje cada vez mais. Então assim, o meu plano a longo prazo eu quero, mas não é nem por ego, por marca, não quero ficar milionário, eu quero ter estabilidade financeira eu tava falando até pra Tati, uma das nossas misses semana passada, eu quero sim, porque a gente trabalha pra caceta, tem que ganhar dinheiro, é o nosso ganha-pão, claro que quero ganhar dinheiro, quero ter uma vida confortável, estabilidade financeira, pra eu estar tranquilo para continuar fazendo esse meu trabalho foda. Claro. Porque senão, de repente, vai chegar no ponto que, tipo, a academia de misa é incrível, a página de misa é incrível. Claro, mas você vai estar assim na cama, com soro aí na veia. Exatamente. E vai ter que parar. E também, se eu não estiver ganhando dinheiro, agora eu não consigo mais porque eu vou ter que aceitar esse trabalho, que a gente falou agora há pouco até de muitos artistas vão trabalhar em outro lugar, porque eu preciso me bancar. Então, assim, eu tenho que ganhar dinheiro com esse meu trabalho. Então, meu plano é um sonho pequeno por enquanto, mas é o sonho para o próximo passo, né? Se eu for falar ilimitado, eu quero que a página VIP Academia de Miss seja internacional. Porque eu quero que mais, como eu falei, não é por ego, é porque eu quero que mais mulheres tenham acesso a essa metodologia. Claro. Eu quero que mais mulheres entendam que elas podem mais, que mais pessoas, que homens também, que saibam que não são obrigados a seguir regras limitantes. A gente fala muito, mas é porque é uma tradição de família, é uma tradição, uma cultura, faz bem pra você? Então foda-se, não é pra você. Mas porque minha mãe faz isso, porque a avó dela ensinou, pra você faz sentido, te faz bem? Então não faça. Se não te faz bem, não é pra você, não importa o que seja, né? Um exemplo bobinho assim. Então é isso, eu quero que cresça muito para que a gente ajude essa onda de transformação positiva no mundo, né? Mas de imediato, o que a gente está aprendendo esse ano, de vendo fluir de forma mais leve, vendo onde vai dar, assim, com muito pé no chão, porque não adianta fazer um plano grande e aí dar um passo maior que a perna e de repente perder tudo, sabe? Sim. Então eu gosto de ir construindo devagar e sempre, porque aí eu sempre falo isso, se a base é bem construída, nada abala.
Claro. Já parte de mim, da minha cabeça, que eu acredito no meu projeto. Nada tira da minha cabeça que o meu projeto é foda. A página VIP Academia de Mim só vai acabar no dia que eu decidir terminar, ou no dia que eu morrer, se alguém não quiser continuar. Porque enquanto eu estiver vivo, eu acredito... Eu não tenho apoio de nada, eu não tenho patrocínios grandes, eu não tenho apoio, não tenho. É a gente sozinho ralando pra caceta. Claro. Né? Então não é uma coisa que tem apoio, funciona fluidamente, não funciona, a gente ralando acreditando. Então, nossa vontade é que vá crescendo cada vez mais aos poucos, que mais pessoas que acreditam, mais pessoas patrocinadores que acreditam no projeto, no valor do projeto, e não só no marketing para aparecer, Claro. que mais pessoas queiram agregar valor, né, para vincular a marca a um projeto que faz a diferença no mundo, e aí crescendo aos poucos até chegar, né, o máximo de pessoas serem impactadas pelo projeto. Maravilhoso. Concordo. Concorda? Em relação a esse trabalho, é isso mesmo. Eu acho também que, por mais que a gente gostaria muito que isso já tivesse um impacto maior, tipo, a gente pudesse levar para outros lugares, Mogi ainda tem muita mulher que ainda não conhece. Há muito trabalho ainda para não fazer passou aqui pela ainda, gente. né? Isso que a gente está falando só de Mogi, mas a gente trabalha com o Tietê inteiro. Então eu acho assim, eu acredito que eu poderia falar assim, agora eu posso pegar minha mochilinha e ir para lá, se eu já tivesse concluído meu trabalho aqui. Eu acho que ainda tem tanto para fazer nessa cidade. É a cidade que eu nasci e fui criado e que impactou muito exatamente a minha maneira de me ver, exatamente por ser uma cidade com muito preconceito. Então acho que tem muito trabalho que a gente tem que fazer aqui ainda, antes de pensar que tem que ir para outro lugar. Claro que seria lindo e vai ser lindo quando tiver muito maior, mas eu não acho que não precisa nem pensar nisso agora, porque ainda tem muita coisa para ser feita. Vai fluindo, igual 5 anos atrás eu nem imaginava que ia ser o tamanho que é hoje. 10 anos atrás eu não imaginava nem que ia ter 1% disso. Então eu prefiro continuar pensando devagar e sempre, porque quanto mais sólida for a base, porque tem gente que cresce muito rápido. Claro. O que cresce rápido, cai rápido. Quanto a gente vê, né, sabe? Que nem alguém que estoura com um vídeo que viraliza e depois some. Desaparece. Porque não tinha nada para sustentar, né? Exato. Então eu gosto de devagar e sempre. Começa e vai melhorando. Começa e vai melhorando. E a base tem que estar bem sólida mesmo, porque quem lida com toda essa parte chata é só ele mesmo. Né? E também isso também faz que vocês consigam também estar no presente, vivenciando mês a mês tudo. Porque se você ficar só almejando aquele norte inalcançável, aquele horizonte, você perde o que está acontecendo agora, que já é muita coisa, né? Exatamente. Então é pé no chão. Né? É bom ter planos, claro, a gente tem planejamento, tenho planos, mas eu vivo hoje. Porque se eu ficar pensando só no amanhã, eu não vou estar desfrutando do que a gente está passando hoje. Né? Maravilha. E o presente é o mais curto, né? Claro. Maravilha, gente. Parabéns pelo trabalho. Antes de terminar, alguma dica cultural que vocês queiram dar rapidinho? Livro, filme, qualquer coisa. Música. Quando é que isso aqui vai pro ar? Pra saber se vai... Ixi, vai daqui umas 3, 4 semanas. Então não. Sim. Tem que ser algo que já esteja no tempo. Tá. Mas eu quero falar alguma coisa mesmo assim, mesmo não estando no tempo, mas talvez esteja. Eu participei de um projeto que era uma troca de cartas entre pessoas LGBTs de Mogi e pessoas LGBTs da Letônia. E a Letícia Galo, que intermediou esse projeto também, ela fez uma exposição. Enquanto estou falando, ela está fazendo, mas quando for hora já vai ter rolado, né? Já vai ter saído na Pinacoteca, que é a exposição dessa troca de cartas sem identificar as pessoas. Eu acredito que esse material vai ser publicado algum dia, e eu acho que esse material das cartas publicadas já vai estar nas redes sociais da Legalo, então acho que pode visitar lá, Letícia Galo, que é a fotógrafa, que ela fez, redigiu, né, essas cartas de forma anônima e essa troca, né? E uma das pessoas que escreveu a carta, ela não teve resposta, porque a correspondente dessa pessoa lá da Letônia, por questões de saúde mental, ela não pôde responder e ela foi internada, inclusive. Então fala muito sobre isso também, né, da fragilidade da saúde mental da pessoa LGBT. Então durante essa exposição que foi feita na Pinacoteca, as pessoas que puderam visitar, elas escreveram essa carta para responder essa pessoa que ficou sem resposta. Eu acho que daí ainda vai sair um material também. Então, mas que incrível essa movida, né? Mas assim, eu não consumo muita coisa específica, mas também o que eu consumo eu esqueço, que a minha memória é péssima. Mas uma sugestão de exercício aí para as pessoas fazerem, que escrever essa carta para mim foi muito impactante, eu participar desse projeto, porque foi a primeira vez que eu sentei
e contei a minha história, assim, para alguém que eu nem conhecia, e eu pude fazer essa linha do tempo ali, né, e tudo mais, e ver o quanto da minha história realmente é só parte da minha história e não impacta mais, sabe? Só faz parte do meu passado, não é mais uma dor, uma ferida. Então, eu acho que isso é um exercício interessante, eu acho que para todo mundo, independentemente de ser LGBT ou não, ser artista ou não, acho que todo mundo tem suas dores, né? De realmente escrever isso, assim. Escrever essa jornada, escreve né? uma cartinha, imagina, sei lá, vou contar minha história para alguém. Como que você contaria a sua própria história? Cara, muito interessante, muito interessante. E você? Eu fiquei pensando aqui, eu ia falar da mostra de dança em Suzano, mas acho que Já vai ter foi acabado também, Mas eu vou deixar uma coisa mais bobinha, assim, mas eu achei bem bacana. A última coisa que eu assisti que me impactou um pouco foi a série do Chespirito, do Chaves, na HBO Max. Mas assim, assistam como fã, né? Quem assistia Chaves e tal, tipo, eu assistia, eu gostava. Então eu assisti com os dois olhares, uma como gostar do programa, mas principalmente, por isso que eu vou falar aqui até para vocês também, assistir com um olhar de artista, de produtor, porque cai nisso que a gente estava falando, da pessoa acreditar. Eu não tinha ideia, eu não sabia nada da história da vida dele, né, do Bolanho, algum nome dele. Roberto Gomes Bolanho. Roberto Bolanho, mostra que ele foi um artista que desde sempre acreditou nele e ele fez de tudo para ter o sonho dele ser realizado. Então foi muito legal, eu nem imaginava que era assim, eu achei que ia mostrar mais bastidores bobinhos da série e tal, e não, é muito focado na vida dele e o quanto ele foi persistente. Olha, não é como um documentário? Muito legal, Nossa, Chespirito, no HBO Max. Então assistam, né, assistam com esse olhar, você que é artista, empreendedor que seja, né, porque mostra o quanto ele foi persistente. Então eu me identifiquei muito com esse lado, foi muito legal de ver, ele foi muito cara de pau, muito persistente, ele fazia coisas que o diretor sem aprovar, ele fazia coisas escondidas, sabe? Porque ele acreditou no projeto dele. Mesmo ele fazendo coisas erradas ali, mas era porque meio que o que a gente faz. Deve ser super inspirador de ver, né? Pra gente que faz coisa acontecer, né? Porque é isso, as pessoas são sonhadoras, né? Ninguém limita, cara. Você acredita no seu projeto, você acredita em você, vai. Nada, não tem regra, não tem limite que pode matar o nosso sonho. Cara, muito obrigado a vocês dois por estar aqui honrando esse podcast. Tomara que vocês tenham gostado. Eu amei. E uma honra para mim, um prazerzão. E espero vocês em qualquer outro momento para fazer uma parte 2. Obrigado. Com certeza. Obrigado a vocês. Se deixar falando, tem parte 2, 3, 4. Se o povo vai querer ouvir a gente. Inclusive, vamos já agora gravar mais 1 hora. Tá tão bom que não vamos nem parar. Já grava já. Só troca o look. Obrigado, gente, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite lá, eu amei. Obrigado a vocês por acompanhar a gente até aqui. Se você chegou até aqui, você é foda pra caralho, viu? Porque você não esperou que o podcast tenha aprovação da massa. Estou muito militante essa ideia. Militou. Gente, muito obrigado por assistir, de verdade, fora de piadas, Reflexões de um Músico Podcast. É um projeto que eu acredito muito, que faz bem para os artistas e para a galera em geral. Pela gente foda que eu consigo, por sorte, que aceite vir aqui com tanta humildade. Se você está escutando no Spotify, no YouTube vai ter todas as informações na descrição do vídeo da página VIP, do Instagram deles e tudo que eles fazem para que acompanhem esses dois caras incríveis. Meu nome é Lautaro Pérez Batalha. Se você gostou, se suscreve, dá like, compartilha, comenta. Se você quiser doar também, tem um número Pix de doação. E espero vocês no próximo capítulo. Até mais. Tudo. Arrasou.